Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Oi, Bocardi, boa noite para você, para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, vamos falar sobre o Congresso Nacional. Está rolando um evento em Portugal no meio jurídico, com uma turma lá de banda para a Europa. Tem também festa junina São João rolando no Nordeste. E aí ficou Arthur Lira aí no protagonismo, é isso? Pois é, Bocardi, uma semaninha de pausa ali, porque ninguém é de ferro, né? Então os congressistas estão ou pulando quadrilha ou participando do evento do IDP, que é o Instituto de Direito do ministro Gilmar Mendes, e que acontece em Lisboa nessa semana. Veio bem a calhar para essa folguinha aí, esse interregno, o fato de que a pauta está trancada da Câmara pelo projeto do CARF, aquele que restabelece o voto de qualidade nas decisões do CARF, que é um tribunal do Ministério da Fazenda, de decisão de litígios. Então, por essa semana não acontece nada, mas muitas negociações aí em curso. Por quê? Porque a reforma tributária teve seu texto apresentado, deverá ir à votação na semana que vem, se nada mais mudar, e o arcabouço fiscal que estava no Senado e que sofreu várias alterações, está de volta à Câmara. E ele volta para as mãos do mesmo relator, que é o deputado Cláudio Cajado, com quem eu tenho conversado ao longo dos últimos dias e que pretende restabelecer o projeto anterior dele e tirar as alterações que foram feitas pelo Senado. Então, está uma semana aí de negociação, principalmente desses dois projetos, ambos projetos importantíssimos da agenda econômica do país. O que coincidiu com essa semana foi o aperto aí em cima do presidente da Câmara, Arthur Lira, um protagonismo, como você diz, mas diferente desse que ele vem experimentando nas últimas semanas de ser um protagonista pela liderança na Câmara. Ele ficou muito na berlinda desde que houve uma ação de busca e apreensão contra um dos seus principais assessores, Leonardo Cavalcante, e nas últimas semanas, e principalmente aí ao longo do fim de semana, muitas revelações aproximaram esse caso dele. Foi o caso aí de anotações que foram encontradas com investigados de supostos pagamentos a um Arthur, a alguém chamado Arthur, que aí, por associação, se desconfia que possa vir a ser o Lira. Então, inclusive, um dos achados mais recentes foi que essa empresa realizou pagamentos para prestações da casa em que mora o ex-assessor do deputado Arthur Lira. Então, isso tudo o levou para esse noticiário mais policial, mas ele vem negando qualquer implicação e procura ficar ali à margem dessas investigações. O Vera, falando em reforma tributária, começou agora a reação, né, de diversos setores ao texto que foi apresentado na semana passada. Até a semana que vem, certamente, ela vai crescer. Tem muita água ainda para passar embaixo dessa ponte. Será que isso pode chegar a comprometer a reforma? Hoje eu conversei com muita gente sobre isso, Carol, tanto sobre essas resistências que de fato vem aumentando, quanto também a respeito dessa situação delicada do Lira. Se isso não é um obstáculo para a reforma, uma vez que ele é o principal impulsionador dessa reforma constitucional. E os principais negociadores da reforma tributária negam as duas coisas. Hoje o ministro Fernando Haddad fez ali declarações efusivas a favor da reforma, dizendo que ela pode ser comparada ao novo Plano Real, segundo ele ouviu de alguns economistas, que os impactos para os setores vão ser diluídos ao longo dos 10 anos de transição que ela vai ter e que com isso ninguém pode pensar só no próprio umbigo, porque essas eventuais
perdas ou eventuais impactos vão ser todos eles mitigados por essa transição e que, no entanto, vai haver um salto de produtividade que tem que fazer com que todos pensem nos interesses do país. Ele foi questionado a respeito de uma das principais dúvidas que existem em relação ao projeto, que é o tal Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai ajudar a bancar o fim dos incentivos e as desigualdades entre as várias regiões, e que vai ser bancado pela União. Ele tem evitado falar em valores para esse fundo, embora já tenha dito que a União se compromete a fomentá-lo, mas agora começou a haver um número aí discutido nos bastidores que é de 75 bilhões de reais. Isso é muito superior aos 40 bilhões de reais, que era o número discutido inicialmente. Então, eu acredito que o Ministério da Fazenda não vai chegar nesse valor de 75 bilhões. Entre as áreas que começaram a impor resistência ao projeto e que, portanto, farão um lobby contrário ao prosseguimento da reforma tributária, está o de serviços, que é o setor que passará a ter uma carga tributária maior de acordo com as projeções. Hoje, a principal carga recai sobre a indústria, principalmente pelo caráter cumulativo dos impostos. Depois vem os serviços e, em terceiro, a agropecuária. Os serviços teriam um incremento aí de carga tributária que a CNC e outras entidades do setor estão calculando em mais de 170%. Então, está uma choradeira geral nesses dois setores e eles querem alíquotas diferenciadas para todo o conjunto do comércio e dos serviços. Quando começa assim, a gente sabe que o cobertor é curto, não vai dar para excetuar todos os setores de serviço e comércio, porque a ideia é que exista um imposto com alíquota única, que todo mundo está calculando em algo como 25%, mas esse martelo não está batido ainda, e que haja exceções pontuais. Saúde, educação, transportes pagariam metade da alíquota geral. Mas essa choradeira do setor de serviços e de comércio pode levar a que haja algum abalo, alguma turbulência aí nesses 10 dias que nos separam da votação que está prevista para o dia 7, portanto, para daqui a uma semana e pouco. Bom, enquanto não tem votação, fica aí a pressão sobre os ministérios, né? E mais uma vez o Ministério do Turismo vem em troca de comando? Também sondei isso, Bocardi, passado o fim de semana aí de aperto em cima do Lira, porque o candidato a assumir o lugar da Daniela do Vaguinho, que é o Celso Sabino, é indicado pelo Lira. Ele é do União Brasil, mas é alguém com o carimbo Arthur Lira de qualidade. E essa situação dele aí, com o inquérito chegando muito perto dele, dos kits de robótica, me levou a perguntar se não queimaria também a indicação do Celso Sabino. E o que eu colhi foi aquilo que eu já imaginava. Ele foi apresentado pelo Lira, ele é um nome do Lira, mas hoje em dia ele tem o endosso de quase toda a bancada do União Brasil e também de lideranças de outros partidos. Então é um nome que passou a transitar nas várias bancadas que integram o chamado Centrão, inclusive o PSD, o MDB e outros partidos chancelaram essa indicação. Então o nome do Celso Sabino, que é um deputado lá do Pará, do União Brasil, continua o mais forte para assumir o Ministério do Turismo. Semana passada o Lula estava fora do país, então ficou postergado por uma semana com esse pretexto. Então, é de se esperar que esta semana saia essa mudança, até para abrir os caminhos para a discussão do marco fiscal e a discussão da reforma tributária na semana que vem, ajudar a desanuviar o ambiente e a garantir votos para esses dois projetos que são de sumo interesse do governo. Então, a expectativa geral das pessoas com as quais eu conversei é que essa semana seja destravada essa troca no Ministério do Turismo. Vera, o apetite do Central não se satisfaz só com esse Ministério do Turismo, né? Eles estão de olho também no Ministério da Saúde, está rolando uma fritura da ministra Anísia Trindade, que reagiu, falou hoje sobre esse assunto. Ela fica no cargo?
Ela falou com a coluna ela falou com o Bernardo Melo Franco, né? Ele publicou no blog dele no Globo. Achei importante ela falar. A gente vem tratando desse assunto aqui no Viva Voz há algumas semanas e eu vinha dizendo que não é simples fritar alguém do quilate da ministra Anísia, porque ela chegou ao Ministério da Saúde impulsionada não por nenhuma indicação política, mas pelo seu próprio currículo, pela sua trajetória ali na Fiocruz e em todo o sistema de saúde. Ela é um nome muito que tem muita credibilidade entre os funcionários ali do Ministério, entre o setor todo de saúde, entre a academia brasileira. E aí, então, agora ela veio a público para reagir a essa fritura, demonstrando ter consciência de que está sendo submetida a esse processo. E aí ela disse que não é verdade que ela não tenha feito entregas até aqui, rememorou a situação em que ela encontrou o Ministério da Saúde, que realmente foi um dos que mais sofreram sob Jair Bolsonaro, lembrou o negacionismo que ela teve de combater quando assumiu, inclusive a remontagem do Programa Nacional de Imunizações e de toda a estrutura do SUS que tinha sido muito bagunçada no governo Bolsonaro. Portanto, deu a entender que não vai aceitar calada esse processo que ela está sendo submetida. O que os deputados falam quando falam que ela não fez entregas? Estão se referindo a nomeações de aliados seus para postos ali na estrutura do Ministério da Saúde, que é uma estrutura muito capilarizada pelos estados, pelas cidades e em vários escalões. E também para a liberação das famosas emendas, porque o Ministério da Saúde é aquele que tem maior volume de recursos, portanto, maior volume também de emendas parlamentares. E é a isso que ela reagiu. Essa reação dela veio combinada com reação de federações, entidades e várias corporações ligadas à área da saúde. Então a hashtag Fica Anísia, ou Nízia Trindade Fica, com variações ali, passou os 2 últimos dias muito bem cotada nas redes sociais. Uma campanha forte de defesa da ministra e de lembrança desse legado que ela tem no início do governo de remontagem da estrutura do sistema de saúde pública. Então, essa reação ajuda a fortalecê-la. Eu já tinha dito aqui, e reitero isso com base em várias apurações que eu fiz, que ela não estava no radar do Lula para ser demitida. Ele sabe da pressão, o Palácio sabe da pressão, mas ele entende a importância do que ele fez ao nomear a primeira mulher para o Ministério da Saúde e uma mulher com o currículo que a Anísia tem. Então, não estava no radar do presidente mexer com ela, mas foi importante que ela mesma tenha reagido e vindo a público e acabado com esse processo, porque a gente sabe que esses balões de ensaio, pela insistência, eles acabam ganhando alguma atração. Então, parar esses movimentos e mostrar ali o que está acontecendo nos bastidores é importante e é um ato de coragem dela, que mostra que ela se diferencia ali daquela massa de pessoas meio que estão ali à mercê dos sabores políticos. Ela tem um currículo que fala por ela, uma trajetória e uma história que falam por ela. Falar de Alberto Fernandes agora, mais uma vez, 4ª visita dele aqui ao Brasil desde que Lula tomou posse. Diz que quando tem problema tem que procurar amigo, e amigo que amigo ajuda no problema, na solução do problema. E aí, no caso, ele está falando do Lula. Está falando do Lula e está falando de problemas muito graves que a Argentina enfrenta, Bocardi, porque é uma crise econômica das mais sérias, de muitas que a Argentina enfrentou nas últimas décadas. É um país que vive ali em ciclos de crises, mas que essa agora tem uma inflação descontrolada e também acabou se transpondo em uma crise política séria que levou a que ele decidisse não disputar a reeleição. As eleições acontecem em alguns meses, nesse cenário aí de descontrole inflacionário, em que o Brasil é uma tábua de salvação, é visto como uma tábua de salvação. A visita agora, a 4ª, como você disse, é um 5º encontro dos dois, porque o Lula também teve uma vez em Buenos Aires. Ela se deu a pretexto de um aniversário, uma efeméride ali, de aniversário das relações entre os dois países, relações bilaterais.
Mas isso é só, esses 200 anos é só um pretexto mesmo, porque o que está em jogo é um aporte de recursos do BNDES para um dos principais projetos econômicos do governo Fernandes, que é o gasoduto Néstor Kirchner. Qual o problema desse gasoduto? Ele enfrenta uma oposição grande de povos originários de lá, da Argentina, e ele também não é visto com bons olhos pelo Ministério do Meio Ambiente daqui, pela Marina Silva, porque ela vê uma contradição imensa em internamente você fazer um discurso pró-meio ambiente e pró-respeito às terras indígenas e aos povos originários e financiar um projeto que ataca esses princípios ali na casa vizinha, no país vizinho. Mas ainda assim o Lula defendeu o aporte do BNDES a esse gasoduto. A gente sabe que também o financiamento do BNDES a países com governos aliados nos últimos anos das gestões petistas é algo muito mal avaliado em pesquisas internas pelo eleitor brasileiro, mas ainda assim o Lula está disposto a bancar isso, repetiu isso e repetiu a defesa de uma moeda comum nas transações bilaterais entre os dois países. Não quer dizer que o real vai ser substituído e nem a moeda argentina. É uma moeda específica para esse fim, que nem substitui as moedas locais e nem deve acabar com o predomínio do dólar como moeda principal ali nas transações argentinas. É mais uma tentativa só de trazer algum conforto, algum alento para a economia argentina, que está enfrentando muitos problemas e muitas vicissitudes. Ele quer também uma linha do BNDES para fomentar as exportações de empresas brasileiras para a Argentina. Então, um pacotinho ali de medidas para tentar tirar a Argentina do buraco. Falando de economia, Vera, essa semana acontece a reunião do Conselho Monetário Nacional, que deveria fixar a meta de inflação para 2026, e a grande questão é se vem aí alguma mudança no cálculo da meta, né? Pois é, vamos ver se vai fixar para o ano de 2026 ou se vai acabar com essa anualidade do regime de metas, né? Que deixe de ser um ano calendário, aquele que vai balizar a meta. Ela pode se tornar uma meta de prazo mais longo a ser alcançada aí com uma série de condições em um determinado espaço mais largo de tempo. Isso está na mesa, está sendo gestado no Ministério da Fazenda e no Ministério do Planejamento. E se for assim, deverá ser algo em que o Haddad e a Simone Tebet levem ao presidente do Banco Central, que é o terceiro integrante do CMN. O Roberto Campos Neto, a gente sabe, voltou a ficar na mira do governo, e aí não só do governo, mas também do empresariado, dos representantes do setor de serviços, do varejo, etc., em razão da decisão da semana passada do Copom de não indicar, pelo menos, o início de um ciclo de queda da taxa de juros. Então, se havia alguma dúvida de que o Haddad e a Tebet vão levar essa proposta de mudança da mecânica de definição da meta de inflação, essa dúvida diminuiu bastante. É considerado bastante provável que isso esteja na pauta do CMN nesta semana. É uma discussão importante, já houve mais alarde em relação a isso há alguns meses, quando se imaginava que uma mudança das metas seria uma calamidade e levaria o mercado a aumentar as projeções de inflação, a precificar isso, mas hoje em dia não. Passados alguns meses, decantadas as ideias e predominando a visão de que não vai se mexer na meta desse ano, nem na do ano que vem, mas sim no cálculo da meta, isso passou a ser mais aceito e ninguém imagina que vá causar um solavanco no mercado se realmente vier. Então a expectativa majoritária é que sim, venha alguma proposta de mudança no regime de metas na reunião do CMN dessa semana. Isso é bastante importante, Carol.